Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico. Este programa é produzido pela BCC Television. Acesse nosso site www.bcctelevision.com. E o tema de hoje é a ética na advocacia. O que é a ética na advocacia? Como deve se pautar o relacionamento do advogado com os seus clientes, com as autoridades? E para conhecermos um pouco mais do assunto, eu converso com o advogado, Dr. Douglas Marcos. Dr. Douglas, muito obrigado pela presença aqui conosco. Dr. Marcelo Fernandes, agradeço o convite e a BCC Television, e estamos aí para falar um pouquinho desse tema de ética e aí principalmente na nossa profissão, que é a advocacia. Doutor, valores éticos e valores morais, enfim, quais são? É a mesma coisa? São temas diferentes, enfim, o que são os valores éticos e os valores morais na advocacia? Eu digo sempre assim que um está muito ligado ao outro, né? Que a ética, ela caminha um pouco na investigação do comportamento humano, ele se pauta um pouco num estudo mais profundo, aprofundado, inclusive, que vai criar a moral, que esta sim pode variar de sociedade para sociedade, né? Mas uma, ela passa a estar um pouco ligada à outra, né? Mas essas regras de conduta que vêm de cada indivíduo, né? Que aí surge a moral, que seria uma base limiar, e que surge a moral que pode ter variação de acordo com até a experiência pessoal de cada pessoa ou de cada sociedade. Seria uma reflexão, a ética seria uma reflexão sobre a moral, um estudo, esse seria um encaminhamento, Sim. Não é? E a ética na advocacia, o que é a ética na advocacia? Pois bem, doutor Marcelo, a advocacia ela possui, né, inclusive o seu código de ética, onde eu digo que é uma profissão que, por sua natureza, ela já precisa ser ética, né? O bacharel, aquele que escolhe a profissão do direito, da advocacia, por si só, ele já deve carregar consigo valores éticos e morais, né? E dentro, né, da advocacia, nós temos aí inúmeros artigos, né, que vão delimitar a conduta do advogado, ou vão nortear a conduta do advogado em atuar tanto com a relação com o seu cliente, atuar com o magistrado, né, com o poder público, atuar de uma forma que seja o mínimo respeitado, a baliza, inclusive, não a de si como profissional, tão somente, mas em respeito à classe, à profissão, né, como diz o próprio código, a dignidade da profissão, né, o respeito à profissão da advocacia. Ou seja, aquele advogado passa muitas vezes, né, por sua conduta, a espelhar, né, todos os advogados inscritos aí na ordem, todos os que operam o direito, né, dentro da advocacia. Se o doutor até me permite uma leitura da vossa fala, o advogado, ele não é só advogado de terno e gravata dentro do fórum, ele é advogado em qualquer situação, então ele precisa fazer valer essa situação dele de respeito, de dignidade, de decoro, de honestidade, não é mesmo? Sem dúvida, com bastante propriedade, eu digo que o advogado, ele é o advogado 24 horas, independente de ele estar no exercício da profissão, tá? Porque entende-se que ele sempre está nesse exercício, não só defendendo um cliente, mas o advogado, ele vai numa padaria, né, está com a sua esposa, com o seu filho, ele está ali praticando uma relação de consumo que há direitos a serem respeitados. O advogado que trabalha, né, como empregado em uma empresa, né, ou em autarquia, enfim, qualquer local, ele é submetido também, ele é advogado ali daquela empresa, existe uma relação de trabalho e, ao mesmo tempo, da advocacia, onde ele não deixa de ser, né, ainda que ele não esteja exercendo somente privativamente naquele momento, elaborando uma peça, mas ele está, de fato, está 24 horas ali como advogado, né, por inerente à sua própria profissão, inerente a essa própria escolha. E isso reflete, né? Não tem como eu tirar agora o terno aqui e sair, vou em nome da advocacia. Não, eu sou um advogado, eu falo assim, 24 horas. 24 horas. E como deve ser, doutor, o relacionamento do advogado com os clientes, com a sua clientela?
Excelente pergunta, né? Isso é uma das, né, de umas queixas de muitas pessoas em relação a um retorno do seu cliente, a um retorno para o seu cliente, né? Muitas queixas há em relação a isso. Infelizmente, aonde aquele que quer sair na frente ou quer ser diferente, ele deve se atentar. Né? Principalmente porque próprio diz o Código de Ética, a relação de o advogado prestar a conta para o seu cliente, prestar a conta não só financeiramente, mas dar uma satisfação sobre aquele caso. Né? Antes de mais nada, já numa eventual consulta, já orientar aquele cliente sobre um risco de litigar em juízo, ou seja, uma lide temerária que nós chamamos. Né? Ele tem que alertar aquele cliente e ele tem... Aí entra a questão da própria, o direito do advogado, inclusive, a recusar aquela causa. O advogado não é obrigado a defender uma causa, ou entrar numa lide, né, num processo judicial, por conta de uma exigência daquele cliente que se faça essa linha. Por isso existe toda a independência do advogado em relação às causas que ele patrocina. Ou seja, ele deve ser no máximo possível didático, transparente, porque para que aquele cliente entenda efetivamente o conteúdo daquela causa. Ele não pode, não deve, e eu gostaria até que o doutor abordasse o tema, prometer resultado. Sim, não é? Infelizmente... Sem dúvida, a advocacia ela é de meio, não de resultado. Né? Isso a gente existe também. Essa é muitas vezes aquela né, a propaganda enganosa. O advogado jamais pode chegar assim, olha, é causa ganha. Porque os clientes são leigos, então ele chega com um caso indignado que aconteceu consigo, e aí ele fala assim, olha, doutor, mas isso aqui é causa ganha. Não existe causa ganha. Né? Olha, essa causa existe um percentual, uma probabilidade, né? Agora, eu farei o melhor. É da maneira que eu atuo. Agora, o resultado vem, olha, depende das provas, do convencimento do Poder Judiciário, que tem ali, falamos da jurisdição, que é a jurisdição no sentido do estrito dever, né, do poder, né, de dirimir ali, de julgar. Né? Na realidade, o Estado ele tem esse dever, ao mesmo tempo ele presta esse serviço naquela causa para o seu advogado, para o seu cliente, né? Para o advogado, para o seu cliente. Então, é aquele juiz que vai decidir. Mas é lógico que você vai falar, ó, vou fazer o melhor, as provas que nós precisamos, então tudo vai depender de uma análise do conjunto probatório dos autos. Mesmo porque a carga emocional do problema, ela está nas costas da parte. Mas cabe aí ao advogado separar o joio do trigo e explicar, porque foi o que o doutor colocou. Isso é causa-ganha. Primeiro que não existe causa-ganha. Mas na cabeça de quem está sofrendo aquela demanda, o cliente muitas vezes está emocionalmente abalado e ele entende que aquilo é causa-ganha porque é um absurdo, né, o que está sendo feito contra ele. Então, aí entra a didática, a transparência e a ética no sentido desse advogado de expor e de pormenorizar o problema, não é, doutor? Sim, você com clareza, né, sem perguntar, se ficou alguma dúvida, né, porque não espere, né, como se fala, o juridiquês, né, falar em termos técnicos. Obviamente, a profissão da advocacia, existe ainda os termos, existe, podemos dizer, né, todo esse linguajar jurídico que, de certa forma, tem que ser, ele tem que ser transformado numa linguagem mais simples para que o cliente possa entender. Né, para ele entender o risco da causa, entender o que é uma probabilidade de ganho, entender, acima de tudo, que o advogado é um meio pelo qual ele vai buscar os seus direitos. Né? Perfeito. E o relacionamento do advogado com o poder público, com as autoridades, como deve ser esse relacionamento, doutor Douglas? Então, da mesma forma que o seu cliente agir com essa transparência e como não podemos deixar de falar do tema da ética, né? Porque tudo que nós falamos são condutas éticas da profissão. Né? Com o seu cliente. Deve ter com o poder público. Né? Ainda que, lembrando, não existe subordinação, né, de um magistrado ou de um delegado, enfim, nós estamos num patamar de igualdade. Quando você está ali em juízo, ou numa audiência, é um patamar de igualdade. Então, não existe uma subordinação. A administração da justiça cabe a todos esses operadores do direito.
Mas o respeito, a ética, ela deve ser observada, né? Observada pelas partes, tanto pelo juiz, né, o poder público representado ali pela pessoa, como pelo advogado, né? Então, essa relação passa, inclusive, a ser mais polida, mais educada e até com os termos jurídicos, né? Como muito se fala, né? Numa audiência, quando você quer uma intervenção, né? O respeito, olha como vem a ética e vem toda essa baliza, que é o comportamento ali do advogado. Eu poderia até dizer a ética jurídica, o comportamento do advogado pela ordem, excelência, né? A palavra que poucos entendem o que significa. Pela ordem o quê? Pela boa ordem processual, excelência, né? Tem uns que pensam, pela ordem dos advogados. Não, não é pela ordem do advogado, é pela boa ordem processual das coisas. Então, mas é um sinal o quê? De respeito e respeito àquele magistrado. Não digo reverência, respeito. Da onde aquele respeito tem que ser mútuo. Senão, poderia ofender o quê? Até entrar numa questão da prerrogativa do advogado, né? E penso que o profissional ele não pode transigir em momento algum com essas questões de cunho ético, até para que nós não venhamos a cair na situação das prerrogativas, não é? E dos seus ataques, porque o advogado tem que se pautar em o que muitas vezes se questiona é que a prática de advocacia pressupõe, por óbvio, urbanidade, respeito, cordialidade, uma boa comunicação. Agora, esse comportamento, assim, eu diria, amistoso, ele não pode, de forma alguma, transigir com a ética devida dentro de uma sala de audiência ou dentro de qualquer outra repartição pública, não é mesmo? Sem dúvida. O respeito ele tem que ser mútuo, né? E violado esse respeito, né? Os casos mais práticos, né? Um caso mais comum, né? O magistrado ali dentro daquela causa há uma causa que né? As partes acabam o advogado acaba confundindo-se com a própria parte, que isso é uma coisa que não deve ser feita, né? Porque o advogado não é parte, né? Isso eu sempre falo quando a gente entra com a relação com o próprio colega adverso, né? O outro advogado. O advogado não é parte, né? Você conversar com o advogado adverso, isso não infringe nenhuma ética. Obviamente, você tem que se atentar para o seu cliente, né? Se atentar o que seu cliente vai achar disso. Mas antes de mais nada, você deve falar para o seu cliente, olha, eu vou cumprimentar o advogado, que eu até conheço, o advogado da outra parte, por exemplo, é um colega, não somos partes. Agora, o caso prático que eu ia citar, que é muito interessante, que isso acontece na prática, é quando os nervos estão exacerbados, e aí o magistrado chega ao ponto de dar uma voz de prisão ao advogado. Né? E aí, o que fazer? Né? Doutor, o senhor está preso. Pelo quê? Não, aí ele fala, não, o senhor está desrespeitando a dignidade da justiça, enfim. Mas geralmente o magistrado vai lá e dá a voz de prisão para o advogado. Né? E aí o que o advogado deve fazer? Né? Ou o que mais acontece? Né? Se ele tem essa informação da sua prerrogativa, inclusive, né? Isso não foge à ética. Né? Ele dá a voz de prisão ao magistrado. Então por que o senhor está me prendendo? Primeiro eu quero o representante da OAB, segundo é um abuso de autoridade. Seremos juntos algemados, não tem problema então, algum. Não tem problema nenhum. Né? Então, esse é um caso muito comentado, né? Muito prático. Então, na realidade, muitos advogados, o quê? Não pode se intimidar. Né? Mas, veja só, isso não significa que ele vai falar palavras de baixo calão, né? que vá desrespeitar, inclusive, os presentes, numa audiência que seja pública, né? Tem outras pessoas assistindo. Então, ali você tem que manter a ética, mas não pode abandonar o seu direito. Sim, sim. Ele tem que se valer desse equilíbrio emocional para manter a sua postura e a ética em si da própria profissão, não é? E sobre a função social da advocacia, doutor? Eu falo que o direito em si, né, ele atinge, né, a sua finalidade quando da sua máxima, ou seja, atender a função social, atender os anseios. A advocacia é, por excelência, uma profissão de cunho social, de administrar, de
facilitar o acesso à justiça, o advogado facilita, né, o acesso à justiça e, por excelência, ela tem essa função, esse caráter social. Né? Inclusive com algumas mudanças já avançando, né, dentro do Código de Ética, né, recentemente operadas aí dentro do nosso Código de Ética, que é a advocacia pro bono, né? Advocacia gratuita, pro bem, né? Que isso está inserido dentro do nosso Código de Ética, desde que ela seja gratuita, ela seja eventual, e tendo uma instituição que necessite desse profissional, os seus associados, né? E sejam pobres, que eles tenham o direito de ser assistidos ou ser orientados a um advogado. Não digo entrar com processo, porque a orientação ela pode ser didática e atingir a sua finalidade, como, por exemplo, fazer um acordo extrajudicial, reunir as partes que estão ali em uma desavença, né? E essa pro bono não se confunde com assistência judiciária ou convênios, mas sim ela ser totalmente gratuita, né? Aonde está inserido, onde teve essa grande alteração no novo Código de Ética da OAB, onde ela passa a ser regulada, né, e prevista, né, sem qualquer, de forma totalmente gratuita, né, sem ter qualquer ônus para a parte que está sendo orientada, que tem que ser através de uma instituição. Perfeito. Vamos a um breve intervalo, não saiam daí, voltamos já. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Oi pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável e eu tô aqui só para convidar vocês para toda quarta-feira às 18 horas você clicar aqui no bcctelevision.com e conferir o convidado, a convidada da semana do nosso bate-papo no programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não perca, toda quarta às 18 aqui na BCC. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança.
Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. E invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Ética na Advocacia. Estou aqui com o doutor Douglas Marcos. E, doutor Douglas, dando continuidade à questão do Código de Ética, quais são as recentes alterações e as principais previsões do nosso Código de Ética? Então, como o Código de Ética, né, na advocacia, ele deve ser observado, né, inclusive ele consta nas grades curriculares das universidades, do curso de Direito, e inclusive ele é exigido, né, do bacharel dentro do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, obrigatoriamente, ele tem que estudar ali o Código de Ética e Disciplina. E, recentemente, tivemos algumas alterações, né? Como, por exemplo, para acompanhar, já tinha uma necessidade de se evoluir, principalmente em relação à publicidade do advogado. Porque hoje nós temos os meios telemáticos, né? Hoje nós temos a internet. Sim, sim. Então, não tem como a advocacia se não acompanhar isso, a Tá publicidade fora, da advocacia, exato. estar fora disso. Hoje você vai em qualquer site de pesquisa, está lá várias propagandas, mecanismos de buscas, e aí você vai nas redes sociais, então está lá N propagandas de diversos, embora no Brasil sempre há que se observar, né, e aí a gente pode fazer um comparativo, já dentro dessa alteração da publicidade, né, que hoje seria permitido, hoje é permitido, na verdade, dentro das redes sociais e da internet, né, desde que seja de uma forma mitigada, uma forma velada, uma forma não abusiva, e até, pessoal, né, dar um exemplo do e-mail, né, você não vai fazer uma mala direta, né, desde que aquela pessoa tenha um destinatário certo, seja o seu cliente, por exemplo, seja, olha, uma divulgação que quem está recebendo está sabendo quem você é. Então, desde que não haja uma forma agressiva de captação de clientela, ela é permitida nos meios sociais, nas redes sociais, nas mídias sociais e na internet. O que deve se evitar é que aquela atividade de mercância, porque é como se fosse uma atividade comercial e não é. Como existe nos Estados Unidos, né, doutor Marcelo? É engraçado. No Porque ônibus está lá a propaganda do advogado. Exatamente. Então lá é totalmente mercantilista. Enquanto aqui nós se pautamos naquela função social da advocacia, ela é essencial para a administração da justiça e a paz social, né? E que de fato temos que seguir, né? Lá nos Estados Unidos seria permitido, né? Seria permitido como uma forma que, de fato, lá se vê a busca do advogado, o meio do advogado ali, mas de uma forma mais mercantilista, né? Por ser os Estados Unidos, um país capitalista por excelência. Por excelência. Doutor, conversávamos até no intervalo sobre a questão, infelizmente, da figura do paqueiro, daquela propaganda mais agressiva dentro de um contexto mercantilista. É óbvio que a instituição, a própria OAB, coíbe essa prática, mas me parece que o profissional que age com ética, cabe a ele também, imbuído do espírito de fiscalização desses outros profissionais. O doutor não concorda? Porque, independente de se eu conheço aquele profissional, mas aquilo, na verdade, é algo que denigre a imagem da classe e é equivocado. Deve esse profissional, pautado na ética, imbuído dos valores éticos, até procurar denunciar essas práticas mercantis e legais por parte de advogados não éticos, por assim dizer. O doutor não concorda? Olha, plenamente, com muita propriedade, doutor Marcelo, eu falo que isso é uma atitude totalmente que foge às regras éticas da profissão, né, porque configura-se a captação de clientela, né, inclusive previsto no nosso Código Penal, mas
passa a ser uma concorrência desleal. Independente de situação econômica do país, independente, olha, estou com pouco cliente, né? Ou o advogado começo de carreira, ele pode se ver às vezes, olha, peraí, eu preciso, como que eu vou atingir, como que eu vou me expor, como que eu vou captar cliente. Eu sempre digo o seguinte, olha, que não seria nem o termo correto, a captar, mas assim, como que eu vou atingir, né, pessoas que vão conhecer o meu trabalho. Né? Eu falo que é difícil, não é fácil. Só que se você presta, se você começa ali, olha, com um cliente, aí depois você está advogando para a família desse cliente, eu falo que é o plantar. É o plantar, regar, né? Primeiro é o semear, né? É que você vai semear, aí depois você vai regando, tal, até colher. Não tem como ser diferente. Né? Se você plantar coisa boa, se você plantar aquela, né, exercer aquela causa com ética para o seu cliente, obedecendo o Estatuto da Advocacia, obedecendo o Código de Ética, não tem dúvida que você só vai colher coisas boas. Né? E aí acaba o famoso boca a boca, né? Que eu acredito que ainda é o mais primitivo, o que mais resolve. É o que mais resolve. Por outro lado, existe essa concorrência desleal, que é uma queixa grande. Né? E nós temos, né, nem se pautar que temos comissões especiais dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, uma delas é o Tribunal de Ética e Disciplina, onde julga casos, inclusive levados, não só por pessoas que podem se sentir infringidas com esse tipo de captação, né? Que é a figura do paqueiro, quem não sabe é aquele que fica ali, geralmente até perto dos fóruns, entregando cartãozinho, né? Olha, advocacia, né? Advocacia, precisa de um advogado no centro das grandes capitais. Com placas de madeira, às vezes, placas de madeira, né? nas costas. Ou até, hoje, usando um meio mais moderno, existem escritórios que contratam até a figura do operador de telemarketing para ficar ligando para o cliente. E fica ligando e existe venda de listas. Olha, porque hoje a facilidade é muito grande. Você, antigamente, diário oficial, tem lá o diário oficial em papel. Hoje, tudo informatizado, via internet, qualquer um consegue. Então, às vezes, tem empresas especializadas que fazem busca de nome, CPF, e começam a ligar para clientes que não estão a procurar aquele profissional, não é? E é uma prática perversa e que é fato que deve ser combatida. Eu não poderia deixar de aproveitar a presença do doutor para falar um pouco sobre a crise. Né? Nós vivemos em crise. É crise política, as instituições fragilizadas, escândalos, crise econômica. Vivemos uma crise ética na advocacia. Essa crise econômica instalada, ela de alguma forma nos prejudica sob o ponto de vista da ética, doutor? Principalmente para aquele profissional que a situação está difícil, poxa, e o perigo da banalização, né? Mas todo mundo faz, eu não vou poder fazer, eu também tenho conta para pagar. Vivemos uma crise ética hoje? Como o doutor avalia essa questão? Eu acho muito pertinente essa questão, porque se você for, né, se você quer ser diferente, né, você tem que fazer diferente. O famoso Maria vai com as outras, sabe? Porque o outro faz, então eu vou fazer também, porque, olha, eu estou precisando de cliente e a crise, não. Eu digo, doutor Marcelo, muita propriedade, tem que se fazer do limão uma limonada. Então a gente tem que pegar e aproveitar e parar esse tempo de eu pensar e ser tentado, porque a tentação pode vir, né? Peraí, será que eu pôr um anúncio ali e começar a mandar, né, e-mails para várias pessoas, comprar a lista de e-mails e começar a divulgar causas, né, ou ligar, ou fazer qualquer algo que configure uma conduta que não seja ética, né, proibida dentro do nosso estatuto, né, dessa forma agressiva, dessa forma não solicitada, que infrinja. Eu falo que há meios, sim, de você vencer a tudo isso de uma forma ética. Né? Como disse há pouco, eu acredito que se você plantar coisa boa, você vai ter a coisa boa. Então, utilize esse tempo, em vez de pensar em fazer como os outros, mas o que eu posso fazer diferente para superar isso? Perfeito. Como eu posso aproveitar esse momento, né, como eu posso aproveitar esse momento para movimentar aí a minha clientela e fazer isso de uma forma legal, uma forma lícita? E aí
complementando, dando um exemplo, né? Tem grandes escritórios que às vezes atuam somente numa determinada área, né? E uma determinada área, podemos dizer, um pouco tempo atrás, um escritório só de uma área societária, com toda a crise nos Estados Unidos, alguns anos atrás, muitas empresas estrangeiras indo embora do país, né, não podendo mais sustentar suas filiais e seus profissionais aqui, acabaram perdendo, né, e grandes bancas aí de advocacia acabaram se vendo numa situação delicada, porque empregam vários profissionais, advogados, estagiários, né, a parte administrativa. E eles acabaram o quê? Tendo uma visão de investir em outra área. Né? Ter outros profissionais, fazer parcerias, né? Reduzir custos. Então, são várias práticas que pode ser feito e tudo isso dentro da ética. Ou seja, seja criativo, mas de forma ética, porque é isso que vai na verdade, alavancar um trabalho de longo prazo, não é, doutor? E eu gostaria, aproveitando a experiência do doutor, qual o recado, qual é a sugestão, qual é o conselho que o doutor teria para o jovem advogado, para o graduando em Direito, ou mesmo para aqueles que pretendem cursar no futuro próximo uma faculdade de Direito? O que buscar e onde, na verdade, se espelhar para que tenham um futuro promissor na carreira? Olha, eu diria para nunca esquecerem aqueles momentos que você está ali estudando, de muito sacrifício, às vezes tendo que trabalhar muito para até pagar os seus estudos, estar fazendo a sua universidade. Não esquecer aquelas longos finais de semana que você teve que renunciar para estudar, né? Seja para passar numa prova, seja para passar no exame de ordem. Não esquecer que aquela carteira da OAB, o próprio jovem advogado, ela tem valor. Quantos anos ele se dedicou, o quanto ele se preparou para chegar onde está. Então, por um ato impensado, ele pode perder tudo isso. Não, e a fé de amigos, familiares, parentes, eu não digo só o esforço econômico, não, no sentido de ajudar, de custear o estudo, mas no sentido de incentivar e a alegria e a grandeza que é para uma família, não é? Um filho que está bem encaminhado dentro de uns estudos, né, na área jurídica, não é? Então, esse pensar me parece por demais relevante, porque foi como o doutor colocou, um ato, né, uma única atitude, um deslize, pode pôr tudo abaixo, não é, doutor? Pôr todos esses anos abaixo, né? E sem dúvida, não só a parte financeira, mas todo aquele sonho, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu falo quantas noites, eu mesmo, com experiência própria, chegava cansado. Eu disse, mãe, eu não aguento mais. Falava, mãe, eu não aguento mais, estou cansado, fiquei com fome, porque não tinha dinheiro para comprar lá na cantina, ela estava com fome. Tá? E aí ela falava assim, filho, olha para o lado. Às vezes existe um colega que mora mais longe que você, passa mais dificuldade que você, e ele está ali aguentando, então por que você não vai aguentar? Isso me incentivou, isso me fez crescer, isso me fez... bons exemplos. E são bons exemplos. Então, sem dúvida, a família, esses sonhos, eles percorrem aí, né, todos os entes queridos, colegas, e que jamais queira falar, nossa, mas aquele, não é aquele sempre foi e sempre será aquela pessoa batalhadora e defensora da justiça, pautada na ética, seja pela sua profissão, ou seja pelos seus valores morais adquiridos na sua base familiar, na sociedade, ainda que haja maus exemplos, se paute sempre nos bons exemplos. Perfeitamente. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Questionamento Jurídico. Eu queria imensamente agradecer a presença e os ensinamentos do Dr. Douglas Marcos aqui conosco. Muito obrigado, doutor. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui nos estúdios da BCC. Eu quem agradeço, Dr. Marcelo Fernandes, desse programa que soma muito a toda a sociedade, a comunidade acadêmica, os estudiosos do direito, e agradecer a oportunidade à BCC Television International. Obrigado. Muito obrigado. E fiquem conosco. Nos acompanhem nas redes sociais www.bcctelevision.com. Até a próxima.